Olá pessoal, mais uma história de sabedoria contada por Damião Teixeira. Então era um rei, numa época distante, e ele tinha um filho, no caso seria um príncipe, que seria o herdeiro do trono. E ele decidiu que ele queria que esse filho se preparasse para poder assumir o trono. E aí ele tinha um conselheiro que havia acompanhado ele durante uma época, mas que havia se afastado. E ele pediu para o filho dele ir até esse conselheiro para pegar alguns conselhos de como se tornar mais sábio para poder cuidar do trono. Pegou tudo o que precisava, deu para o filho dele, montou ele num cavalo muito bacana e disse: vai até esse lugar e encontra essa pessoa, porque eu preciso que você se torne sucessor do nosso reino. E assim fez o príncipe, e foi. Caminhando, ele foi observando a estrada no caminho, das coisas que ainda estava acontecendo, e passado alguns dias, ele chegou onde estava essa pessoa, a qual ele ia encontrar. Antes dele desmontar do cavalo, a pessoa se apresentou para ele e falou assim: não desmonte ainda. Me diga o que você encontrou pelo caminho. E ele falou assim: eu encontrei árvores, encontrei água, passei por alguns rios, encontrei pedras. Então não desmonte ainda. Volte, observe mais atentamente e depois que você tiver ouvido mais coisas, você volta para cá. Ok. Ele, sem desmontar do cavalo, deu meia volta e foi. Chegou em um lugar onde tinha um rio. Ele desceu do cavalo, foi lá, bebeu água, alimentou o cavalo, ficou ali por um tempo. Ouviu alguns pássaros cantando, viu a água correndo, o rio descendo, peixes no rio. Passado assim alguns dias, ele pegou o cavalo dele novamente, montou e foi lá onde estava a pessoa que ele devia conversar. Chegando lá, a pessoa já ia esperando ele, disse assim: antes de desmontar do seu cavalo, diga-me o que viu. E ele começou a relatar o que ele tinha visto e ouvido. Disse: olha, eu vi nas árvores, flores, as flores, sementes. Eu vi água, tinha um rio, no rio tinha peixes. Eu vi pássaros voando em rebanhos, via pássaros alimentando seus filhotes, animais selvagens cuidando dos seus filhos. E aí, o sábio homem disse: não desmonte ainda, volte. Observe mais atentamente. Assim o moço fez. Voltou para dentro da floresta, montado no cavalo, foi se aprofundando, até que chegou em um lugar, desmontou do cavalo, alimentou o cavalo, se pôs a pensar, observava as árvores novamente, como elas se desenvolviam, algumas sementes que brotavam no chão, como os animais alimentavam seus filhotes. E aí, passado algum tempo de caminhada, montou novamente no seu cavalo, em direção àquele sábio, foi observando a noite, foi observando o dia. E aí chegou lá, desmontado do cavalo, aquele homem já o esperava. Então ele fez a pergunta novamente: diga-me, o que você ouviu? O que você viu e sentiu? Então ele disse: observando mais profundamente, eu observei que todos nós somos um.
estamos todos misturados. Não há nada nem ninguém separado de nada. Somos parte do todo. Todos em um. E um no todo. E aí aquele sábio homem, ele disse: desmonte seu cavalo, entre, venha aqui e vamos conversar. Conheço bem seu pai. Sei que ele é um homem de honra que cuida bem do seu povo. E ele lhe mandou aqui para que você aprendesse esta lição. Então, você agora se encontra preparado para cuidar do seu povo. Volte para o seu reino. E assim ele montou no seu cavalo e voltou para o seu reino. Chegando lá, ele, conversando com o pai dele estava perto de desencarnar. Passou-lhe o seu reino para que ele pudesse cuidar. Quando ele disse para o pai o que havia acontecido e o que havia aprendido. E o pai dele então entendeu que ele estava preparado para cuidar do seu povo. Moral da história: muitas vezes é preciso sentir, é preciso ouvir e olhar bem atentamente no mais profundo do seu ser, para que você possa entender o passo seguinte. E lembrar que toda caminhada começa com o primeiro passo. Comece a andar um passo de cada vez. Então verá, chegará no final do seu objetivo. Damião Teixeira. Grande abraço.